O sol de Madrid, já quente apesar de ser meio da manhã, dourava as fachadas impecáveis dos edifícios na Plaza de Salamanca. Um murmúrio de luxo discreto pairava no ar, pontuado pelo clique distante de saltos altos em calçadas imaculadas e o ronronar suave de carros caros. Sentada num banco de ferro forjado, sob a sombra tímida de uma árvore bem cuidada, estava Helena Vargas. Tinha 20 e poucos anos, uma figura esguia vestida com jeans desbotados, uma t-shirt simples e um lenço colorido amarrado ao pescoço. Ao seu lado, uma mochila gasta continha o seu tesouro, um caderno de esboços e uma caixa de lápis. O grafite deslizava sobre o papel com uma concentração silenciosa, capturando a curva elegante de um candeeiro de rua, a textura da pedra antiga. Para Helena, desenhar era respirar, uma forma de se ancorar num mundo que muitas vezes parecia demasiado grande, demasiado rápido, demasiado rico. Aqui, neste enclave de opulência, ela sentia-se simultaneamente invisível e conspícua, uma papoila solitária num campo de orquídeas cultivadas. O barulho do seu lápis era quase um ato de rebelião silenciosa. De repente, uma sombra caiu sobre o seu caderno. Helena ergueu os olhos, piscando contra a luz repentina. Um homem alto, de meia-idade, pairava sobre ela. O seu fato cinzento era cortado com uma precisão que gritava dinheiro. Os sapatos de couro brilhavam com um lustre quase agressivo, e um relógio pesado cintilava no seu pulso. O cabelo grisalho estava impecavelmente penteado para trás, revelando uma testa larga e uma expressão de profundo desagrado. Os seus olhos, frios e calculistas, varreram Helena da cabeça aos pés, demorando-se na sua roupa simples e na mochila gasta com um desdém mal disfarçado. Era Ricardo Montoya, um nome sussurrado com uma mistura de respeito e medo nos círculos financeiros da cidade. Um homem habituado a que o mundo se curvasse à sua vontade. E Helena, naquele momento, era uma pedra no seu sapato lustroso. O que pensa que está a fazer aqui? A voz de Montoya era baixa, mas carregada de uma autoridade que não esperava contestação. Não era uma pergunta genuína, era uma acusação. Helena sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. O lápis parou a meio do traço. Engoliu em seco, o coração a bater descontroladamente contra as costelas. Eu só estou a desenhar, senhor. A sua voz saiu mais fraca do que pretendia, um fio fino contra o barítono arrogante dele. Montoya soltou um som que era quase um escárnio. A desenhar ou a incomodar as pessoas. Este não é lugar para gente como você. Ande, desapareça. Ele gesticulou com impaciência, como se estivesse a enxotar um cão vadio. A forma como disse gente como você pairou no ar, carregada de um preconceito que ia além da roupa dela. Era sobre classe, sobre pertença, sobre o direito não questionado dele de policiar aquele espaço. Um rubor quente subiu ao rosto de Helena. Medo misturou-se com uma faísca de indignação. Ela apertou o caderno contra o peito. Não estou a fazer mal a ninguém, repetiu, a voz um pouco mais firme desta vez, embora as suas mãos tremessem ligeiramente. É uma praça pública. A menção de pública pareceu enfurecer Montoya ainda mais. Os seus lábios finos contraíram-se. Pública para pessoas decentes, não para pedintes e vadios que sujam a vista. Ele tirou um telemóvel caro do bolso interior do casaco. Já chega disto. Com dedos rápidos e precisos, discou um número. Helena não conseguia ouvir o que ele dizia, mas o tom era imperioso, o nome Montoya, provavelmente repetido com ênfase. Ele não estava a chamar a polícia municipal. Estava a chamar alguém que lhe devia um favor. Talvez a segurança privada do imponente edifício de escritórios atrás deles, ou talvez um contacto direto na polícia local que sabia quem não devia ser contrariado. A facilidade com que ele o fez, a certeza absoluta de que o seu problema seria resolvido, era mais intimidante do que qualquer grito. Helena sentiu o chão a fugir-lhe debaixo dos pés. O seu refúgio tranquilo tinha se tornado uma armadilha. Não demorou muito. 2 homens uniformizados, com o logótipo de uma empresa de segurança privada bordado nos coletes, aproximaram-se a passos rápidos. A sua postura era tensa, os olhos fixos em Helena, mas a sua atenção primária estava em Montoya, a quem cumprimentaram com um aceno de cabeça respeitoso. Sr. Montoya, algum problema? Perguntou o mais corpulento dos dois, a voz oleosa de deferência. Montoya apontou para Helena com o queixo. Esta pessoa estava a incomodar. Recusa-se a sair. Tratem disto. A ordem foi dada com a mesma naturalidade com que pediria um café. Os seguranças viraram-se para Helena, as suas expressões endurecendo. A presunção de culpa era imediata.
inquestionável. Senhora vai ter de nos acompanhar, disse o segurança corpulento, dando um passo ameaçador na sua direção. Mas eu não fiz nada, protestou Helena, a voz a tremer novamente. Só estava sentada aqui a... Já ouvimos o suficiente, interrompeu o outro segurança, mais magro mas com olhos igualmente frios. Levante-se e venha conosco, sem confusões. Foi nesse momento que uma voz familiar soou, alta e cheia de indignação. Helena, o que se passa? Deixem-na em paz. Sofia, a melhor amiga de Helena, irrompeu pela praça, o cabelo encaracolado a saltar, os olhos a faiscar de raiva. Tinha vindo encontrar Helena para almoçarem juntas. Ao ver a cena, os seguranças a pairar sobre a amiga, Montoya a observar com um sorriso de satisfação presunçosa, o seu telemóvel saltou instintivamente para a sua mão. Começou a gravar. — Quem é você? Perguntou o segurança corpulento, virando-se para Sofia com irritação. — Sou amiga dela. O que é que vocês lhe estão a fazer? Ela não fez nada. Sofia manteve o telemóvel erguido, a lente apontada diretamente para eles. Isto vai tudo para a internet. A menção da internet e a câmara a gravar fizeram os seguranças hesitar por uma fração de segundo. Trocaram um olhar rápido e desconfortável. Montoya franziu o sobrolho, claramente irritado com esta complicação inesperada. Isto não lhe diz respeito, rosnou Montoya para Sofia. Estes senhores estão apenas a manter a ordem. Ordem? Ou a assediar uma rapariga só porque não está vestida de marca? Retorquiu Sofia, destemida. A hesitação dos seguranças durou pouco. Um olhar de Montoya foi suficiente. Temos de a levar para a identificação, disse o segurança corpulento, agarrando o braço de Helena com mais força do que o necessário. Helena soltou um pequeno grito de surpresa e dor. Larga-me! Parem! Estão a magoá-la! Gritou Sofia, continuando a filmar. Ignorando os protestos de Sofia, os seguranças praticamente arrastaram Helena em direção ao edifício de onde tinham vindo. Montoya observou-os ir com um ar de triunfo final, depois virou as costas e entrou numa loja de luxo, como se o assunto estivesse encerrado. Sofia correu atrás dos seguranças, o telemóvel ainda a gravar, a sua voz embargada pela fúria e pela impotência. Levaram Helena para uma pequena sala nos fundos do edifício, fria e impessoal, com paredes nuas e uma única mesa de metal. Não era uma esquadra de polícia, mas a sensação era a mesma, um lugar onde a sua voz não importava. Fizeram-lhe perguntas de forma brusca e condescendente. Pediram a sua identificação. Vasculharam a sua mochila, folheando o seu caderno de esboços com um desinteresse insultuoso, como se a sua arte fosse lixo. Confiscaram temporariamente o caderno e os lápis para averiguações, disseram, embora fosse óbvio que era apenas mais uma forma de humilhação. Passaram talvez 2 horas naquela sala fria. Ninguém lhe ofereceu água, ninguém explicou exatamente por que estava ali. Para além de vagas referências à vadiagem e perturbação da ordem pública, acusações claramente instigadas por Montoya. Helena sentou numa cadeira de plástico desconfortável, sentindo um nó apertado no estômago. A indignação inicial tinha dado lugar a um medo frio e a uma sensação avassaladora de impotência. O mundo de Ricardo Montoya, com os seus fatos caros e contactos influentes, parecia impenetrável, e ela era apenas uma formiga que ele tinha decidido esmagar. Finalmente, um dos seguranças voltou, devolveu-lhe a identificação e disse-lhe secamente que podia ir embora. Mas tenha mais cuidado onde se senta da próxima vez, acrescentou, com um tom que não deixava dúvidas sobre quem mandava naquela zona. Não devolveram o seu caderno nem os lápis. Ficam retidos. Foi tudo o que disseram. Helena saiu do edifício sentindo-se esvaziada, humilhada. O sol de Madrid parecia agora agressivo, a beleza da Plaza de Salamanca uma fachada cruel. Sofia esperava do lado de fora, pálida mas determinada. Abraçou Helena com força. — Estás bem? Aqueles brutos. Eu filmei tudo, Helena. Tudo. Levaram o meu caderno, murmurou Helena, a voz embargada. Era mais do que apenas papel e grafite. Era uma parte dela. Vamos recuperá-lo. E vamos fazer alguma coisa sobre isto, disse Sofia, os olhos a brilhar com uma fúria renovada. Naquela tarde, em casa de Helena, num pequeno apartamento num bairro operário de Lavapiés, muito longe do glamour de Salamanca, Sofia editou o vídeo. Cortou as partes tremidas, focou-se no confronto verbal, na forma como Montoya deu a ordem, na maneira como os seguranças agarraram Helena. Adicionou legendas curtas e diretas. E depois, com um clique determinado, publicou nas redes sociais, marcando alguns perfis de notícias locais e ativistas. Abuso de poder em Salamanca. Partilhem. Escreveu na descrição. Nos primeiros dias, o vídeo teve alguma atração.
mas nada explosivo. Comentários de apoio misturavam-se com os inevitáveis trolls que culpavam Helena. Devia arranjar um trabalho, estava a pedir. Gente dessa só quer confusão. Helena sentia-se exposta e vulnerável cada vez que lia um comentário negativo. Mas também havia mensagens de solidariedade, de pessoas que partilhavam histórias semelhantes de arrogância e classismo. Foi uma dessas partilhas que chamou a atenção de Javier Moreno. Javier era um advogado na casa dos 30, com um idealismo ligeiramente desgastado por anos a trabalhar numa pequena ONG de direitos civis com recursos limitados. Tinha visto demasiados casos como o de Helena evaporarem-se contra o muro da influência e da indiferença. Mas algo no vídeo, a arrogância nua de Montoya, a dignidade assustada de Helena, a lealdade feroz de Sofia, tocou-lhe. Encontrou o contacto de Sofia e marcou o encontro com as duas amigas no seu escritório apertado e caótico em Lavapiés. Javier ouviu a história de Helena com atenção, fazendo perguntas precisas, o seu rosto sério. Viu o vídeo várias vezes. No final, suspirou, passando a mão pelo cabelo. É um caso clássico de abuso de poder por parte de alguém que se acha intocável, disse ele. Montoya é um peixe graúdo. Tem dinheiro, tem contactos. Processá-lo diretamente será uma batalha de David contra Golias, e Golias tem os melhores advogados. Helena sentiu a esperança murchar. Então não há nada a fazer? Javier olhou para ela, vendo a decepção nos seus olhos. Não disse isso. Disse que é difícil, mas não impossível. A vossa melhor arma é este vídeo e a exposição pública. Montoya pode ter dinheiro, mas gente como ele odeia publicidade negativa, especialmente do tipo que o faz parecer um bully mesquinho. Ele inclinou-se para a frente. O que querem alcançar? Querem o caderno de volta? Querem um pedido de desculpas? Querem que ele seja responsabilizado de alguma forma? Helena pensou por um momento. Não queria vingança. Queria que a verdade fosse reconhecida. Queria que Montoya soubesse que não podia tratar as pessoas daquela maneira impunemente. E sim, queria o seu caderno de volta. Quero que ele admita que errou, disse ela finalmente. E quero as minhas coisas. Javier assentiu lentamente. Ok, podemos tentar uma abordagem diferente. Em vez de um processo judicial caro e demorado, podemos usar a pressão mediática e talvez uma queixa formal por outras vias. Vou investigar se Montoya tem outras queixas semelhantes no passado, algo que possamos usar. E vou contactar os advogados dele para tentar uma resolução extrajudicial. Mas preparem-se, ele vai lutar. Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional para Helena. Javier começou a sua investigação, mas, como previsto, encontrou portas fechadas. A empresa de segurança alegou que os seus agentes agiram de acordo com o protocolo perante uma queixa de perturbação. A polícia local, quando contactada sobre a possível influência de Montoya, foi evasiva. Testemunhas que pudessem ter visto o incidente na praça eram difíceis de encontrar ou relutantes em falar contra um homem poderoso. Entretanto, Montoya, através dos seus advogados caros, respondeu. Negou veementemente qualquer comportamento impróprio. Alegou que Helena estava a ser agressiva e suspeita e que ele apenas alertou a segurança por preocupação com o bem-estar público. Pior ainda, enviaram uma carta a Helena e Sofia, ameaçando-as com um processo por difamação se o vídeo não fosse removido imediatamente e se não publicassem uma retratação. A ameaça legal atingiu Helena com força. O medo voltou, mais intenso desta vez. Talvez devêssemos apagar o vídeo, Sofia, disse ela, a voz trêmula. Não temos dinheiro para advogado se ele nos processar. Sofia também estava assustada, mas a sua raiva superava o medo. Nem pensar, Helena. É exatamente isso que ele quer. Intimidar-nos até desaparecermos. Não podemos deixar. Javier concordou com Sofia. É uma tática de intimidação clássica. Ele está a fazer bluff. Um processo por difamação seria péssimo para a imagem dele, especialmente com o vídeo como prova. Temos de manter a pressão. Mas como? Javier sentia-se frustrado. Estava a bater contra um muro. Foi então que teve uma ideia. Lembrou-se de um caso antigo. Um artigo que tinha lido sobre Montoya ter tido um conflito semelhante com um vendedor ambulante perto do seu escritório anos antes. Um caso que tinha sido rapidamente abafado. Passou horas a vasculhar arquivos de jornais locais online, bases de dados legais antigas. E, finalmente, encontrou uma pequena notícia, quase esquecida, num jornal de bairro, detalhando uma queixa contra Ricardo Montoya por conduta agressiva e intimidação feita por um homem que vendia flores. A queixa tinha sido retirada misteriosamente algumas semanas depois. Não era muito.
mas era um padrão. Ao mesmo tempo, o vídeo de Sofia, embora não viral a nível nacional, continuava a circular em certos círculos ativistas e grupos de bairro em Madrid. Começou a ser partilhado por alguns artistas locais conhecidos, indignados com o tratamento dado a Helena e ao seu material de arte. Um pequeno blog cultural decidiu escrever uma peça sobre o incidente. Entrevistando Sofia e Javier, Helena estava demasiado nervosa para falar diretamente com a imprensa. A peça mencionava a queixa anterior contra Montoya que Javier tinha descoberto. A combinação da persistência do vídeo, a descoberta da queixa anterior e a pequena, mas crescente atenção mediática começou a criar um zumbido incômodo em torno de Ricardo Montoya. Não era um escândalo, mas era uma irritação, uma mancha na sua imagem cuidadosamente cultivada de empresário respeitável. E para homens como Montoya, a imagem era quase tudo. Javier sentiu a mudança. Recebeu um telefonema do advogado principal de Montoya. O tom era menos agressivo, mais conciliador. Sugeriram uma reunião para discutir o assunto de forma razoável. Acho que ele está a começar a sentir o calor, disse Javier a Helena e Sofia, um brilho de esperança cautelosa nos seus olhos. Ele não quer que isto se arraste e cresça. Pode ser a nossa oportunidade. A reunião foi marcada para o escritório luxuoso dos advogados de Montoya, um ambiente concebido para intimidar. Helena sentiu o estômago a dar voltas enquanto entrava, acompanhada por Javier. Montoya não estava presente, uma forma de manter a distância e a superioridade, mas o seu advogado principal, um homem de cabelo prateado com um sorriso que não chegava aos olhos, estava lá para representá-lo. A conversa começou tensa. O advogado de Montoya reiterou a posição do seu cliente. Helena estava no lugar errado, agiu de forma suspeita. Montoya apenas se preocupou com a segurança. Javier contrapôs calmamente, apresentando o vídeo como prova da agressão verbal de Montoya e da falta de justificação para a ação dos seguranças. Mencionou a queixa anterior, observando a forma como o advogado de Montoya ficou momentaneamente desconcertado. O que a sua cliente quer, Sr. Moreno? Perguntou finalmente o advogado, abandonando as pretensões. Javier olhou para Helena, que respirou fundo. Era a sua vez. Quero o meu caderno e os meus lápis de volta, disse ela, a voz surpreendentemente firme. E quero um pedido de desculpas, por escrito, do Sr. Montoya. O advogado de cabelo prateado levantou uma sobrancelha. Um pedido de desculpas? Sim, confirmou Helena. Ele humilhou-me publicamente, tratou-me como lixo. Quero que ele reconheça que o que fez foi errado. Houve uma longa pausa. O advogado tamborilou os dedos na mesa polida. O meu cliente está disposto a devolver os materiais da sua cliente como um gesto de boa vontade e talvez oferecer uma pequena compensação financeira pelos transtornos. Mas um pedido de desculpas formal está fora de questão. Admitiria culpa e o meu cliente não fez nada de errado. Javier interveio. Sr. Ferraz, o seu cliente pode não admitir culpa formalmente, mas a percepção pública é outra. O vídeo continua a circular. A história da queixa anterior está a vir à tona. Um pedido de desculpas, mesmo que cuidadosamente redigido, juntamente com a devolução dos bens e uma compensação simbólica, poderia encerrar este assunto discretamente. A alternativa é continuarmos a explorar as nossas opções legais e mediáticas. A escolha é do seu cliente. O advogado Ferraz suspirou, um som de profunda irritação. Ele sabia que Javier tinha razão. Montoya queria que aquilo desaparecesse. Discutiram os termos por mais uma hora. Javier foi firme, mas realista. Helena manteve-se em silêncio na maior parte do tempo, mas a sua presença, a sua recusa silenciosa em ser descartada, era palpável. Finalmente chegaram a um acordo. Montoya não faria um pedido de desculpas formal admitindo culpa, mas concordaria em emitir uma declaração lamentando o mal-entendido e a forma como a situação escalou. Devolveria o caderno e os lápis de Helena imediatamente. E pagaria uma quantia modesta. Suficiente para cobrir as despesas legais de Javier e um pouco mais para Helena. Mas longe de ser uma fortuna, em troca de Helena e Sofia removerem o vídeo e concordarem em não prosseguir com mais ações legais ou declarações públicas. Era uma vitória? Helena não tinha certeza. Sentia-se esgotada, mas também estranhamente leve. Não era a justiça retumbante que talvez desejasse no mundo ideal, mas era algo. Era um reconhecimento, mesmo que relutante e embrulhado em eufemismos legais, de que ela importava, de que a sua experiência tinha valor. Saíram do escritório dos advogados com um cheque e a promessa de que o cara seria entregue no escritório de Javier no dia seguinte.
Na rua, sob o mesmo sol de Madrid que tinha testemunhado a sua humilhação, Helena olhou para Javier e Sofia. Obrigada, disse ela, a voz embargada pela emoção. Aos dois. Não teria conseguido sem vocês. Javier deu um sorriso cansado. Fizemos o que podíamos, Helena. Lamento não ter sido mais. Sofia abraçou-a novamente. Foi muito. Fizeste com que ele recuasse. Isso já é uma vitória. No dia seguinte, o caderno de esboços chegou ao escritório de Javier. Helena pegou nele com mãos trêmulas. Abriu-o. As páginas estavam intactas. Nenhum desenho tinha sido estragado. Um alívio profundo inundou-a. Era como recuperar uma parte perdida de si mesma. Current Part Characters 393. Total Characters 1984. A declaração de Montoya foi publicada numa pequena nota num jornal econômico, cuidadosamente redigida para não admitir qualquer irregularidade, lamentando apenas o infeliz incidente. Poucas pessoas a notaram. O vídeo foi removido das redes sociais de Sofia. A pequena tempestade em torno de Ricardo Montoya acalmou tão rapidamente como tinha começado. Para o mundo exterior, ele continuava a ser um empresário poderoso e respeitado. Os seguranças privados provavelmente receberam um aviso discreto, na melhor das hipóteses. O sistema, na sua maior parte, permaneceu inalterado. Mas para Helena algo fundamental tinha mudado. A experiência tinha deixado cicatrizes, uma desconfiança persistente em relação à autoridade, uma sensibilidade aguçada às subtilezas do classismo, um nó no estômago sempre que passava perto de zonas demasiado luxuosas ou via alguém com o porte arrogante de Montoya. Mas também tinha descoberto uma força que não sabia possuir. Tinha enfrentado o medo, a humilhação e a intimidação e não tinha quebrado. Tinha lutado, à sua maneira silenciosa mas persistente, pela sua dignidade. E tinha encontrado solidariedade e apoio em Sofia e Javier. Algumas semanas depois, numa tarde de domingo soalheira, Helena encontrou-se a caminhar, quase sem dar por isso, em direção à Plaza de Salamanca. Hesitou na esquina. O coração a bater um pouco mais depressa. Olhou para a praça, para os edifícios imponentes, para as pessoas bem vestidas a passear. O banco onde tudo tinha acontecido estava vazio. Respirou fundo. Lembrou-se da humilhação, do medo, mas também se lembrou da sua própria firmeza tranquila, da fúria protetora de Sofia, da persistência cansada mas determinada de Javier. Lembrou-se da sensação do seu caderno de volta nas suas mãos. Com passos deliberados, atravessou a rua e caminhou até ao banco. Sentou-se, tirou o caderno e um lápis da mochila. Por um momento ficou apenas a observar, a absorver a atmosfera, não mais como uma intrusa assustada, mas como uma observadora atenta. Ninguém lhe prestou atenção especial. Era apenas mais uma pessoa a desfrutar do sol numa praça de Madrid. Abriu o caderno numa página em branco. O que desenharia? A arquitetura elegante? As pessoas a passar? Hesitou e depois, com uma decisão súbita, começou a esboçar um rosto de memória. Um rosto arrogante, com lábios finos e olhos frios. Não era uma caricatura raivosa, mas um estudo, uma tentativa de capturar, de compreender, talvez, a expressão de desdém que tinha sido dirigida a ela. O lápis movia-se com uma nova confiança, não desafiadora, mas segura. Enquanto desenhava, sentiu um polícia municipal passar perto, o olhar a varrer a praça. Por um instante, o seu corpo ficou tenso. Mas o polícia continuou a andar, indiferente. Helena relaxou o aperto no lápis e continuou o seu trabalho. Não sabia o que o futuro lhe reservava. Sabia que o mundo continuava a ser um lugar desigual, onde o poder e o dinheiro muitas vezes abafavam a justiça. Sabia que homens como Montoya provavelmente continuariam a agir com impunidade na maior parte das vezes. Mas também sabia que tinha encontrado a sua voz, mesmo que fosse apenas o traço silencioso de um lápis sobre o papel. Tinha aprendido que a dignidade não era algo que lhe pudessem tirar permanentemente. Era algo que ela carregava dentro de si, na sua arte, na sua resiliência, na sua recusa em ser apagada. O sol de Madrid aquecia-lhe o rosto, e pela primeira vez desde aquele dia sentiu uma paz tranquila instalar-se. A praça já não lhe parecia hostil. Era apenas um lugar. E ela pertencia ali, tanto como qualquer outra pessoa. O seu lápis continuou a mover-se, capturando a luz e a sombra, transformando uma memória dolorosa em algo novo, algo seu. A luta social podia continuar, mas a sua batalha pessoal pela dignidade tinha sido, à sua maneira agridoce, vencida. Current Part Characters 4000. Total Characters 2384. Javier Moreno, no seu escritório atravancado, arquivou a pasta do caso de Helena Vargas.
Olhou para a cópia da declaração de Montoya e para o acordo assinado. Um suspiro escapou-lhe. Era o melhor resultado possível dadas as circunstâncias, mas deixava um gosto amargo na boca. Sabia que Montoya não tinha aprendido nenhuma lição fundamental sobre empatia ou respeito. Tinha apenas calculado o custo da publicidade negativa e decidido que um pequeno pagamento e uma declaração vazia eram o preço a pagar para fazer o problema desaparecer. Quantos outros incidentes infelizes teriam ocorrido, envolvendo pessoas sem uma amiga destemida com um telemóvel ou a sorte de encontrar um advogado teimoso como ele? Pensou em Helena. Admirava a sua coragem silenciosa, a forma como se manteve firme no seu pedido por um pedido de desculpas, mesmo quando ele próprio duvidava que o conseguissem. Esperava que a experiência não a tivesse endurecido demasiado, que não tivesse roubado a sensibilidade que transparecia nos seus olhos e imaginava ele nos seus desenhos. Talvez, de alguma forma, ter enfrentado Montoya e ter obtido aquele pequeno, imperfeito pedaço de justiça a tivesse fortalecido. Esperava que sim. Pegou no telefone. Tinha outro caso à espera. Outra pessoa a lutar contra um sistema que parecia desenhado para proteger os fortes e ignorar os fracos. A luta continuava. Sofia, por sua vez, sentiu uma mistura de orgulho e frustração. Orgulho por ter ajudado a amiga, por ter usado a sua voz e a sua câmara para expor uma injustiça. Frustração porque o resultado pareceu tão pequeno em comparação com a arrogância de Montoya. O poder das redes sociais, percebeu ela, era real, mas limitado. Podia gerar indignação momentânea, podia criar pressão, mas raramente conseguia, por si só, derrubar os verdadeiramente poderosos. Aprendeu que o ativismo digital precisava de ser complementado por ação no mundo real, por trabalho legal persistente, por solidariedade contínua. Mas não se arrependia. Olhou para a última foto que tinha tirado com Helena, ambas a sorrir, o caderno de esboços seguro nas mãos de Helena. Valera a pena. E Helena, nos meses que se seguiram, continuou